hepatite, bronquite, pet covid, a coisas e Welcome to Darius. Eu tô aqui com o Hélio e o Vitor Sandes, e o Jonas está ali atrás, mas deixa quieto, para inaugurar o ano de 2026 do Passeio Noturno falando não de um filme, mas de uma série. It, Bem-vindos a Derry, uma pré-sequência do It capítulo 1 e capítulo 2, tipo, pré-sequência dos filmes, não diretamente do livro, da adaptação mais recente do Andy Muschietti, que eu vou pedir pro Hélio sumarizar narrativamente pra gente. Eu diria que é uma franquia que tem uma relação muito grande com o nosso futuro, né? O passado pra falar do futuro. Exatamente. Não, então, a série do It basicamente, ela se passa numa cidade, né, que é Derry, e é contando a história de um bando de grupo de amigos, de garotos, que eventualmente entra em contato com essa entidade, né? A questão do It, no geral, ela é meio que circular, então ela parece muito a história dos outros filmes. Esse bando de garotos jovens tem uma presença maligna que está chegando nessa cidade, que eles começam a ver que ela está cada vez mais forte, e essa presença maligna eventualmente vai tomando conta das pessoas, todo mundo da cidade, que vai fortalecendo ela cada vez mais, e eventualmente ela leva para uma catástrofe, e todo o objetivo disso são essas pessoas que são as disfuncionais, que são as pessoas que estão fora da sociedade, elas tentam segurar essa coisa maligna porque as outras pessoas estão meio que cegas e estão sendo levadas. Só que como os moleques viveram dentro dessa disfuncionalidade, eles estão tentando segurar antes que a disfuncionalidade tome conta. A disfuncionalidade é o It, todo mundo entendeu isso, deixar muito claro. E é basicamente isso, a história é eles tentando segurar isso, até que eventualmente eles contêm ela, mas ela é ressuscitada, volta e o ciclo se inicia. Se reinicia, né? Acho que isso nos anos 50, a criatura desperta de 27 a 27 anos na cidade para tocar o terror, se alimenta do medo, gosta de crianças principalmente, que são mais suscetivelmente. É um desafio ou uma pergunta, uma curiosidade? Você sabe? Eu sei. É o tempo médio em que você vira funcional? De adulto. Quando você vira adulto, a cada 27 anos é a época... Tipo, a criança começa o processo da disfunção ali da parada quando... Não sei isso, mas eu sei espiritualmente. Começa o processo... Acho que é isso, mas... acho que é isso. Não, mas pelos motivos errados. Não, aí é porque tu tá no meu ponto. Ele é o cara da ciência, você é o cara do espírito hoje. A questão é que, tipo... Você é o palhacinho, ele vai ser o It. Até quando. A cor da pele é igual e a barba parece o cabelo. Exatamente. Mas eu acho que... E as entradas... O It começa quando é criança, e aí quando dá a próxima geração... O It bate com tudo na próxima geração porque não conseguiram matar o It ainda, entendeu? Ele gosta das crianças porque como o medo é o alimento dele, as crianças são mais suscetíveis. Ele também consegue fazer um gaslight nelas, essa coisa das crianças que vêm... Mas ele já dominou os adultos também, né? Mas ele vai acumulando até que ele explode. Você começa a segurar um movimento negro até eventualmente chegar na bomba atômica. Os adultos são influenciados pelo It e as crianças são devoradas literalmente. Né? Aí viram... influenciados por ele. Quando ele toma o poder delas, né? Isso. Vitor Ferraz Sandes, um literato aqui que tá com dois materiais. Não são It. Um cientista. Eu não li eles todos. O Instituto Stephen King de pela metade. A Dança da Morte não é legal, tá? Mas enfim, já dizem que a série é pior ainda. Mas, Sandes, o que você achou de It, Welcome to Derry, Chapter 1? Spoiler, no final aparece Chapter 1. Vai ter parte 1, parte 2 e o Chapter 1. Cara, eu gostei da série, assim, eu acho que ela... O episódio final, acho que dá uma caída em alguns aspectos, mas a gente pode falar depois. Eu acho que é uma série que ela expande o nosso entendimento do Pennywise de umas formas que eu gostei, assim. Porque... Uma coisa importante, o filme é uma adaptação fiel do livro, a série já começa a inventar, expandir o lore. Não, o filme não é fiel, o filme ele é uma adaptação. Tipo, enquanto que o filme é uma adaptação do livro, a série é uma adaptação do filme, de certa forma. Exato. Assim. A série ela toma muitas liberdades que ou ela pega alguns eventos que acontecem em outros livros do Stephen King, traz assim, mas dá uma adaptada. Até porque o livro, o filme se passa, eles adaptaram o tempo, né? Porque o livro a criançada na década de 50 e eles adultos lá dentro, quando 80, saiu o livro. E o filme meio que atualiza isso pra não ficar uma coisa meio atemporal ali, né, e trazer pro tempo de hoje. E aí a série segue esse padrão dos filmes, né? Ele segue a continuidade do filme.
E aí muda algumas coisas ali, como quem morre, se é o avô, o pai do Will, que vai acabar sendo o pai do Michael no filme e tal, mas, assim, de certa forma mantém a essência, eu não acho que isso se perdeu nem um pouco. E ela traz alguns elementos novos que eu curti, assim, né? Então, enquanto o filme, que o Velho falou, ele vai achar que eu discordo dele. Eu não discordo, eu acho que é isso mesmo que você falou. Não, acho que a gente se complementa, tá? Eu sou espírita aqui, eu sou yin e yang. Que acho que Vocês se unem. Exatamente, assim. por isso que a gente tá junto fazendo passeio noturno. Uma das temáticas do livro, tem até uma minha boca cena... mais aberta, porque ele é mais cientista, eu sou mais mago. Fala. Agora ele te pegou, agora ele mostrou que ele Mas ele tá completando, ele não tá deixando o It chegar. Pá. Eu tenho que dar o cientista coringada a cada 5 minutos pra não deixar o It. Mas uma das temáticas do livro, que é interessante, tem até uma cena que o Max lê o livro, é uma cena que eu vou comentar aqui, por questões de monetização, que é bem controversa, que o Stephen King escreveu. Seria impossível incluir. Não. E... A monetização, você tá falando da cena do Gangbang? Isso. Então, do Gangbang. Troca de tiros. E aí... E assim, o que o Stephen King quis falar ali, até ele explica crianças, depois, né? Exatamente. Passou o tempo e o algoritmo não vai. Que é a noção da perda da infância, né? Então acho que o livro ele trata muito disso. Quando eles saem de Derry, esse reencontro, eles perdem as memórias. Que, uma coisa traumática aconteceu com eles e eles esquecem. Então tem isso. É isso. Os 27 anos é por causa disso, né? Se você tem essa questão da perda da infância e depois se torna um adulto, e o adulto, até onde eu entendo, todos os adultos são controlados pela coisa. No livro, pelo menos, é assim. Ou controlados ou suscetíveis a serem controlados. Sim, claro que são. Então é isso. Isso, claro que tem... Cada vez mais, por causa do capitalismo. É uma cidade muito violenta. É isso, exato. Cada vez mais por causa do capitalismo, é discussão. E aí a questão ali do palhaço que você está falando, usando como disfunção, né? Mas também pode ser desequilíbrio, a sombra, luz. Como ele se manifesta nos adultos sempre vai ser diferente. Então, geralmente é o contrário, né? Então, o pai da Beverly é um cara abusador. E não é que o It causa dele ser abusador, né? Mas ele instrumentaliza isso, se alimenta daquilo de uma forma que... A cidade traz o pior. Mas o It é a salvação dele também. Pode ser, mas aí a gente pode entrar num lance de, pode. Se aquela cidade é uma vítima dele... São os dois. Se você tá separando, você fudeu. É uma vítima e assim como o cemitério maldito foi em cima de um bagulho indígena, a cidade foi construída em cima da cratera que um alien deu um alien, assim, depois a gente entra aqui que ele é de fato, né? Mas é tipo uma energia, ele é uma energia caótica, essa é a parada dele. Ele é abstrato. Eu queria que eles fizessem um pouquinho mais isso na série. Poderia. E aí a ideia dos adultos é isso. Ele tem muitos eventos racistas que acontecem no livro. Quer dizer, eventos racistas que o It usa para se alimentar. Então não é que o It que está causando racismo e os homens brancos são vítimas. Não. Ele está instrumentalizando isso de uma forma para cada ciclo. E aí vai chega lá e dá uma mordidinha. Exato. Então... É isso que ele falou, que está causando de fato a violência, a miséria e tal, não é ele. Tanto que é isso, os índios... Esse vai ser o maior vídeo do canal, esse vai ser o vídeo porque a gente está juntando aqui quando chegar... Cada 5 minutos eu tenho que afastar alguém. E ele deu uma coringada também, aplaudindo da cela dele. E aí, só para retomar para a série... E aí o elemento novo... Calma aí, posso agora fazer um adendo para você continuar. Esses moleques ainda não viram. Mas a gente vai botar na descrição desse vídeo aqui de YouTube link de um vídeo. É o primeiro link de vídeo que vai entrar na descrição da merda do YouTube. E vocês vão entender que a gente chegou em outro lugar. Vai lá. Tá. Só isso. Eu vou botar a coreografia de K-pop. K-pop Demon Hunter. Com a nossa cara. Quero sair, você bota a sua cara pra cima. Não, vai ser o vídeo do prepúcio do Silent Hill. Muda aqui. Vamos botar os dois. Vamos botar os dois. É o Yin Yang, é o balanço. É Jung e Freud. É o pênis. Jung é muito claro também. Mas aí só pra concluir... E aí a série traz os militares, que é um trope clássico de Stephen King, de nostalgia década de 80, a gente acabou de ver o Stranger Things. O Stranger Things copia isso, né, dessa época. É o total. Que é a ideia de você colocar os militares fazendo algo, tentando ou controlar a criança. Esse livro aqui é sobre isso, né, o Instituto. Você é do Firestarter?
Não, acho que é The Institute mesmo. Que é isso, os militares controlando o Shine, pessoas iluminadas e tal. E ali é a mesma coisa, os militares estão tentando mexer no vespeiro que eles não conhecem, que é a questão lá do... que os indígenas estão, tipo... Tudo Indiana Jones. Indiana Jones, Eles estão tentando controlar ali uma parada que não tem a menor ideia do que é. E pra... Porque eles são militares, eles não aprenderam sobre emoção. Eles estão querendo controlar as próprias emoções, eles nem sabem o que é emoção. Então eles acham que eles vão fazer, mas eles são culto, filha da puta. Eles não sabem porra nenhuma. Eles só seguem a merda de um guru que falou obedece, que é um cara que teve que ser obedecido. Por isso que é uma parada completamente disfuncional que tá destruindo o mundo, tá ligado? É por isso que o exército tem que acabar, porque você faz nada. É bom você ter guerreiros pra proteger o seu país, mas não um exército, sabe? Não, e tem E é interessante, né? Porque, na verdade, toda essa movimentação do exército é porque um cara, que é o general, ele, né, quando ele era criança, ele... É um gasto de dinheiro. Ele escapou do It, né, que não era ainda do Pennywise. Não escapou. Assim, ele não morreu, né? Ele não foi essa pego. questão, ele não escapou. Ele acha que ele não foi pego, ele foi E ele sai da parada e ele conversa com a garota lá, que depois descobre que é Rose, né? Que é uma das líderes lá. Depois de 27 anos, sei lá. Não, no caso dele é mais, assim. São vários, né? E aí ele entra no exército, né? Obviamente, quando ele era pequeno, ele era espancado pelo pai, aparentemente. O pai era um merdaço. Depois no exército eles vão espancar ele também. Isso, esse pode Ele não aceitou a sombra dele. Mas esse é o ponto. Talvez ele, quando criança, tenha a questão da inocência. Eu vou dar uma de ele agora. Acho que eu tinha que fazer. Não, mas tá vendo? Vai que tá chegando lá, mano. Ele tá chegando lá, a gente vai gostar. A gente vai terminar esse vídeo no Together. Vai ser o Together. E o Max tá no meio, não, pelo amor de Deus. Botando essa pedra aqui. O Max é o mais funcional, vai. E aí... e é isso, ele é uma criança, então, quando acontece. Ou seja, ele é inocente. Né? Tipo, quando ele é atacado pelo It e a Rose salva ele é uma criança inocente que tá da mesma forma que o Clube dos Losers e que essa galera nova é também. Só que o que acontece com ele? Ele sai dali, então ele vai esquecendo coisas e ele entra pro exército. Então ele é instrumentalizado. Eu sei te explicar isso, mas eu não posso falar aqui agora. Eu sei que você vai falar. Você sabe quem? Você sabe disso. Eu sei, agora você tá juntando, velho. Eu tô te dando o laranja dos Estados Unidos. O laranja dos Estados Unidos. Não, você entendeu tudo agora. Esse moleque... Ele entendeu. Eu tô usando isso que você tá me shineando aqui. O sol tá jogando a luz. Eu não posso falar também, cara. Mas enfim, é isso. Aí, ele como criança que é assombrado pelo It, obviamente ele é inocente, ele não tem culpa disso. Só que é isso, ele vai pro exército, é instrumentalizado lá, é torturado, tá? Aí chega 50 anos depois vira o general. Então tudo que ele pensa naquele momento é... O que eu posso fazer pra, sei lá, destruir, pra ser o fascista da parada, né? Ele acha que ele tá curando o mundo. Ele é um vilão de mas essa parada de disfunção, cara. Eu vou curar o mundo bombeando meu país porque os negros estão querendo ter direitos. Você não faz nada que esse cara tá fazendo. Esse é o cara que mais vai destruir o mundo. A ideia disso, né? Porque o It fez isso, ele não queria, obviamente, fazer isso, imagina. Tipo, ele não tem esse plano, toda essa agência. Não, mas o próprio policial nessa série é isso. Né? Ele não quer lutar contra os negros, ele quer defender o cara negro, só que a estrutura da parada fala: não, você vai perder seu emprego se você não fizer isso. E aí ele vai entrando dentro da parada. O cara que joga o molotov, o cara que bota a grana, que ele sai da porra da casa e ele fala o seguinte: não é assim que a gente resolve isso. Não, ele fecha e joga o fogo. Desde sempre, esse cara é um mega racista. Calma. Ele é um mega racista. Mas ele começa a série, eu vi agora, eu tenho certeza do que eu tô falando. Ele começa a série defendendo o maluco negro. Ele fala: não, a gente não tem provas. Não, eu tenho certeza absoluta. É dentro da história do som. Ele fala isso. Ele fala isso de verdade. E aí o cara chega e fala: não. Se você não fizer isso, a gente vai te prender. É a cena do bar. Sim. Você vai perder seu emprego. E aí, é porque isso não é mal e ruim. Todos têm um pedaço do It, mas a estrutura que está sendo criada hoje em dia alimenta o It. Então ele está tentando segurar o It ali, essa é a parada de discussão. Ele está falando: não, mas esse cara não tem provas. E aí chega a estrutura que está corrompida e fala: se você não botar esse cara na prisão, você vai perder seu emprego. E aí ele cede pro It. O coração dele está falando: não prende esse cara. Só que quando ele vai escutar essas pessoas que já estão corrompidas, a estrutura, ele
ele não consegue. É a sombra, ele tá escutando a sombra. Mas não é uma ele não tá escutando o não é coração, ele tá difícil. escutando a sombra dele. Ele não faz um sacrifício muito grande ali, né? É Tá um momento ligado? que e aí ele gaslight monster level a Mas é menina. isso, aí ele entra, o It incorpora ele. E aí ele gaslight, e aí ele é o o It. pai barra avô do Mas filme. é isso, esse é o ciclo Quem da sabe que parada. apanha. O Darius, Essa é uma parada. a parada do Darius é isso. Os outros Its são sobre a disfunção nas pessoas. Tá? O Darius é sobre a disfunção na estrutura. Por isso que no final é uma porrada de criança pendurando porque eles estão vivendo esse lugar do apocalipse nuclear. Por isso que a porra da criança que sai no começo, a projeção deles é aquela criança que tem uma asa com duas cabeças, porque são... são radioativos. É um bebê radioativo que é o medo que incorpora aquela época Eu acho que um dos efeitos que menos ficou legal pra mim é esse, assim. Mas você tem que dar sua opinião aí, porque Você senão vai acabar a bateria do celular. Você quer continuar? Pode tá tudo conectado. Não quero. Suzano, então eu gostei, acho que isso, o exército, acho que adicionou bem. É meio que um clichê, mas foda-se, é do próprio cara. Não é um clichê, é pra ser. É isso. É um arquétipo, não é um clichê, é um arquétipo, eu tô juntando. É uma linha tênue. Mas E também semântica. E aí, enfim, é meio que aquela mesma história ali, tem algumas coisas interessantes. Eu acho que tem um ponto que eu gostei pra caralho, assim, que é... Não sei se você falou... fala agora, foi só uma questão estética, que é... Nessa série ficou muito claro o que é o Pennywise, não a coisa. Que nem reclamou, mas erradamente, né? Porque... Cadê o palhaço? Porque todo mundo é disfunção. Porque isso, no filme, não mostra o Bob Gray, que é o, de fato, o cara real, né? E na série mostra muito de leve. mostra no segundo do mas parece que é só desencargo de consciência, né? Eles fazem o Bob Gray parecer mal. Não, mas tem que mostrar, né? mas é genial mostrar o Pennywise. Então, esse é o ponto. Quando mostra o Pennywise, e aí você vê o que é o Pennywise It, é uma coisa tentando emular um palhaço, mas ele é muito... Por exemplo, o Bob Gray usa uma parada de justiça. Ele tem, de fato, a cabeça alongada. Mas ele é estranho. Eles fizeram... Mas é claro que ele é. Ele é estranho. E porque ele é estranho... humano, né? Não, porque ele é estranho, ele é ostracizado. E porque ele é ostracizado, ele vira um cara disfuncional. E porque ele é um cara disfuncional, ele é ostracizado pela sociedade. Eventualmente ele morre. E a filha dele não consegue acreditar que ele morreu de maneira natural. A filha dele acha que é a sociedade que matou ele, porque, inclusive, antes ele faz um show e as crianças sobem em cima do palco e zoam tudo, e ele tem que beber para compensar isso, então a filha dele põe a culpa na sociedade, e aí começa a bater essa questão de disfunção. E, eventualmente, essa filha, ela incorpora o It, que ela vê aquele pai, ela tá buscando aquele pai que foi morto pela sociedade, ela quer se vingar da sociedade. E ela cria o problema o tempo inteiro. Ela fica alimentando isso diretamente na busca do pai, tanto que é ela que faz a porra do It jogarem fogo na merda da parada, matar todos os negros lá da parada, e ela pra ver o pai dela, porque ela tá sofrendo a disfunção. E pra matar o cara que tá tendo um caso com ela. Mas é isso. Isso, ela tá projetando isso, ela tá buscando essa disfunção dela, que começou com esse cara. Então o It, ele tem que aparecer ali, porque ele é o início dessa disfunção que ela trouxe, sacou? Tipo, por isso que eu não gostei tanto das crianças subindo, porque eu gosto mais da ideia do psicopata, mas eu entendo que ali é uma questão nuclear. Mas ela trouxe essa parada, ela começou alimentando isso, e esse ciclo começou quando o pai dela morre. Esse ciclo que está acontecendo começou quando o pai dela morre. Então por isso que o Pennywise é aquele palhaço, é aquela projeção naquele lugar. O Pennywise está acontecendo em outro país, e não é aquele palhaço, porque vai ser um russo, se for na Rússia, se for um brasileiro, vai ser um brasileiro, entendeu? Tipo, ele é a projeção da disfunção do que inicia. Exatamente. Um cabelo grande. É isso. Tá bom. It. Gostei. Pode... Não, então, pra mim, a minha opinião é difícil porque tem muitos sentimentos, porque tem muitas coisas. Tipo, assim como o Alien... tipo, ele não existe num vácuo e você não tá... Se você é um alien head, ou se a sua cabeça parece um pênis, você não tá só analisando aquela obra, mas também o contexto no qual ela tá inserido, o Andor e todas essas paradas Marvel. Então, eu olhei, tipo, sobre régua de... Tô vendo essa série e julgando a série pelo que ela é, mas também frente ao filme, especificamente esse filme, mas também ao livro e a concepção do It, né? E todas as continuidades que você pode fazer. Então, pra mim foi meio que uma montanha russa de coisas positivas e negativas, mas que fica mais um platô. Não que nem, sei lá, o Terror nas Trevas lá, tem coisas muito boas e coisas muito ruins, e ele fica uma coisa esquizofrênica, assim. E esse é mais, tipo,
elas meio que se anulam. Mais assim. equilibrado, assim, né? É como se tivesse resolvido a disfunção Yin e Yang se encontrado. Talvez, mas isso não necessariamente é. Eu prefiro uma coisa melhor. Pode ser. Então, tipo, Por isso que... porque, tipo, sei lá, as coisas positivas, acho que o valor de produção, tipo, design, estética, assim, acho que o Andy Muschietti, que é uma coisa que muitas pessoas falaram, tipo, ele é argentino, diga-se de passagem. Hã? Ele aparece, né? Quem é o Andy Muschietti? É o diretor e showrunner. Tá. Ele é o diretor do Mama, ele é argentino, ele botou... Ah, o diretor do Mama? ele botou um Então, copo Mama... do Independente, mas eu fiz de uma forma muito mais genial. Que o time quem bebe a porra a porra do Andy o chimarrão dele, enfim. Ele é um cara Ele dirige os filmes também, né? Sim. E aí tá ele e a esposa dele é a produtora. Enfim, ele tá no comando do bagulho, dirige vários episódios e pouco da história. Então, tipo, essa parada. Eu acho que ele tem um apego pela parada e eu acho que ele conseguiu capturar melhor a atmosfera do livro na série do que no filme. Talvez até por transpor os anos 50, que é quando a parte infantil do livro se dá. Pô, o 2 é melhor que a série. Não, mas eu não digo... Eu tô falando exatamente do mérito de parecer com o livro, não do que é melhor. Porque eu acho que ele faz isso bom, um valor de entretenimento, assim, muito bom. Tá sempre acontecendo alguma coisa. De novo, fodeu. E aí, ele é dinâmico, ele é multiplot, né? Porque ele tem... Enquanto que o livro e os filmes juxtapõem o meu personagem adulto e ele criança, esse faz, tem a tribo dos adultos com os seus problemas, que se intercalam exatamente, mas enfim. E as crianças, ao mesmo tempo, tentando resolver o bagulho. O Pennywise, eu acho que ele foi melhor retratado na série também, como você meio que pincelou, de ser... Ele assume mais formas diferentes, ele segura um pouco mais a onda pra fazer o palhaço. Depois que ele palhaceia, ele meio que fica ali. Acho que é no 5º episódio. Eu achei legal. Tipo, uau! Eu não sabia que ele tava. Eu sabia, porque legal, eu acho que ele é um produtor executivo também. Ele é o big draw do negócio, né? Então, eles conseguiram fazer isso que o livro, muito bem e inventaram, né? Em vez de ser um filme adaptado ao livro, eles inventaram cenas novas e personagens novos pro It se fantasiar. Eu gostei da mulher, essa Periwinkle lá, a filha do palhaço original. O cara, eu acho que ele é um pouquinho estranho demais pra um cara, porque não só de funcional, ele fala de um jeito, o Bob Gray, eu acho que é o palhaço original. Eu acho que ele tem o Bill Skarsgård está fazendo um pouco um cartoon até quando ele tá ali no mas ele quando ele tá sendo palhaço com as crianças, ele tá bem. Não, mas é isso, mas é quando ele não é. Mas ele fala, mas ele tá sentado no camarim com a filha falando mas ele literalmente, mas ele tá num momento mais funcional dele ali. Ele literalmente compara ela com a mãe dela. E ela fala, pô, a minha mãe que é assim, não sou eu, sabe? Não, sim, mas ele ser bizarro. Quando ele tá bebendo também. Mas os trejeitos, eu acho que ele ficou muito um personagemzinho, tipo, um Mr. Magoo da vida, assim. Ele não consegue. Tipo, eu ia esse negócio, tipo, tirar a peruca, assim, eu sou um cara fudido, mas eu falo que nem uma pessoa fudida. E não como ele, não sei o que e tal. Enfim, Que artista fala de maneira... O Paulo Coelho. Ele não é um artista, ele é um guru. É verdade. E aí, coisas que me incomodaram mais são tipo... Eu acho que eles tinham que ir para um lado novo, já que a história do livro já tinha sido contada. Então eles voltaram para o passado. E aí, eu acho que eles não conseguiram escapar de se debruçar do mesmo plot de um grupo de crianças disfuncionais. É unido pela disfuncionalidade, também mais pela amizade, e o poder da amizade é o que supera. E ainda por cima são os ascendentes diretos, boa parte deles, do grupo 2, assim, de quem vai ganhar nos filmes. Mas aí, tipo, é uma coisa que fica meio que um auto-pastiche, que você também... Por que auto-pastiche? Porque eu acho que ele tá... Em vez de, tipo, deixa eu pegar a história... Há 27 anos atrás, como é que foi a última visita do Pennywise? Em vez de fazer uma parada completamente diferente, até porque o livro ensinou que ele chegou passando o carro em todas... Mas não pode ser completamente diferente. Se for completamente diferente, não vai ser a parada. Não, a disfunção se repete. Não, assim, mas ele podia só humilhar
todo mundo... Só que eles fizeram... funciona. Não, assim, mas eles fizeram, tipo, um clímax que, tipo, tudo bem, eles inventaram uma coisa mais de conter do que sentar a porrada nele. Mas será que naquela época não era a época de conter a Guerra Fria? Não, tudo bem, mas aí a gente tá extrapolando pra, tipo, o que isso representa. Não, assim, mas tipo, não é extrapolação, isso faz Sabe, parte é um da retcon, parada. né? Sabe? É um retcon Mas isso faz massivo. parte da parada. Sim. O It, Mas essa foi uma discussão que eu tive com o Wisner disse, ele não pode não ser considerado extrapolação. A grande beleza dessa parada é a junção dos dois. Claro, mas isso é uma questão que a gente pode tergiversar sobre. Tipo, Claro. em termos de estrutura narrativa, tem uma parada de tipo, porra, a gente vai fazer, ainda mais se vai ter mais uma temporada, a gente vai realmente fazer o Pennywise de 27 anos, ele chega Pra trás. pra trás, faz um estrago, mas ainda assim ele toma um pau, porque sempre tem um grupo de crianças que tá... Até terminar no filme. Então, mas... Ou não. Mas eu gosto mais da ideia que esse grupito foi os primeiros que sequer fizeram um arranhão nele, não que todos os 27 anos ele chega e aí tipo um episódio dos Simpsons e ele vai escorregar. Mas aí vai ter que entrar Predictive History, é o ciclo da história dos impérios. Todo império surge, quebra e cai, é um ciclo que quando você Sim. aprende... Mas aí esse é o mesmo império fazendo merda sempre, tipo... Mas cada vez menor. Como Entendeu? Ou maior, assim, tipo... O que acontece assim? Eu gosto dele devastando até eles chegarem pra a ideia dar é que um fim à parada. Assim. Não, eles vão chegar e vão dar um fim na primeiro parada daqui a alguns anos. Daqui a 2 ciclos, mas o primeiro... Não. Eu tô falando da nossa vida. Entendeu o que eu tô te falando? É a guerra nuclear num nível grande vai chegar. Entendeu? E não acabou o mundo ainda. O Pennywise não pode chegar a destruir o mundo. O Pennywise pode talvez destruir o mundo em 2025, 2027 ou 2028. Talvez o Pennywise no futuro. O Pennywise pode destruir o mundo, mas não no passado. Sim, mas eu acho que o livro e o filme já conseguem tocar isso bem. A questão dele estar restrito à cidade e que no final, finalmente chegou a hora que ele vai botar os ovos e aí fudeu. Aí o risco à humanidade se apresenta, só que é bem quando chegou a geração que vai acabar com ele. Mas aí, tipo, tudo bem. Mas aí, tipo, dentro da narrativa e tipo, do universo estabelecido, tipo, da presença e da força que ele tem na cidade, que mais um ciclo que a gente não sabia foi os tios e pais e primos da galera que ganhou deles fazendo a parada. Me parece uma coisa de uma temporada Power Rangers. Não, essas coisas. Mas o Pennywise tá correndo no mundo inteiro o tempo inteiro, a gente não sabe. Eles só estão mostrando um dos ciclos que são inevitáveis até você chegar na conclusão do Pennywise. Sim, mas eu tô me atendo nesse momento, tipo, caiu um acontece. meteoro e tem uma aranha mas não caiu um intergaláctica. meteoro. Caiu. Não, tipo... Não, isso tá maluco. gente. Peraí, Não, pensa. não, a gente... tem Tem que que ser ser duas coisas. não que você tá interpretando o filme, porque fodeu, tá ligado? Foda-se qualquer coisa. Não, é simbolismo. Não, Não pode ser interessa simbolismo. se caiu o meteoro, não. Aquele meteoro é uma parada mística da idade dos caras, sacou? Não, pô. aí Não, você mas não tá- é que o meteoro. mas a Mas o forma- meteoro não precisa ter trazido Pennywise. Mas é que O meteoro é uma interpretação. O meteoro pode ter caído, pode ter estourado um vulcão e ele destruiu a natureza em volta e as pessoas não souberam se comportar com a natureza e isso causou uma disfunção. Foda-se o meteoro. O meteoro é uma interpretação da gente. A gente, quando cai o meteoro, começa a interpretar que o Pennywise chega mas porque aí você tá começa a fazendo- sair do lugar. Tá. Mas tem Mas que isso, ter não, uma... isso. Não, mas tem que ter uma análise da forma, porque senão a gente vai pegar o vídeo do The Thing ia falar que o The foi Thing é uma Thing, disfunção, era o Red exato. Scare do comunismo e tal. Tipo, essa parte Isso, que eu quero falar sobre como o The Thing é uma metáfora para separadas, mas eu também quero falar... Eu acho que esse Da cara abordagem, loirinho aqui cara. era o The Thing, e não que, tipo, fosse, não existe uma base antártida, porque aquilo era só a paranoia dos caras, tá ligado? Então, tipo, Tipo, você essa pode ficar análise... doido, eu acho. Essa análise que eu critico de, pô, os molequinhos chegaram, fizeram um ritual ali, tiveram as mesmas ideias pra ganhar. Me lembra até o prequel do The Thing, que eles pegam e fazem um teste muito parecido pra ver quem é quem e tal, então eles acabam se debruçando na parada, ao invés de contar um ciclo do Pennywise que não dependa de todos os mesmos arquétipos. Porque, tipo, como espectador, eu também vou querer ver uma parada diferente. Às vezes, cansa você ficar falando, porra, eu tô no primeiro episódio e tô, caralho, tá... Isso vai acontecer dessa forma, no segundo vai ter esse comeback. Então, tipo... Cansou, assim. Mas aí, esse é um problema que eu tenho na minha espectatorialidade da parada. Tipo, cantando muitas pedras do que cada um vai fazer, o que cada um vai preencher o papel, como é que como é que essa relação vai se desenvolver, que eu acho que às vezes é muito superficial. Tipo, Mas qual é a solução o pra isso? elenco...
a solução pra isso, eu acho que é pensar fora da caixa. É Você a pode gente nem fazer o nosso. Tudo bem. Fazer noturno, Vamos- fazer o próximo Não, hit, novamente- fazer noturno. novamente Não, a essa é chamada solução. vai ser melhor. Vai ser melhor, mas é óbvio. Mas é isso, é porque a gente tem que trabalhar. É Então, isso, então, aí, tipo, eu acho que tem um problema, tipo, o carisma da molecada. Eu acho que uma coisa ousada, legal que eles fizeram, né? Eles introduzem um grupo de molequinhos no piloto e eles são estraçalhados. O It é foda, hein? E aí eles dão a esperança de que, dois deles estão bem, mas não estão. Isso foi legal. Só que, infelizmente, eu acho que aquele grupo tinha muito mais promessas. Tipo, eles eram mais interessantes. E, tipo, o grupo 2, o grupo que vai e resolve... Eu acho que eles eram mais interessantes que talvez eles fossem mais disfuncionais. Pode ser. E perderam, né? Mas aí o grupo 2... Você nem dá tempo de saber se eles são. E por isso que ele é mais interessante. Mas o primeiro episódio que eu vi... Quanto mais você conhece, eu falei, mais decepcionante tem você ou dois aqui que são maneiros... tipo, de saída, a primeira impressão foi pior pra mim, tá ligado? Então, tipo, isso, sabe, uma escolha, tipo, legal fazer estruturalmente. Mas aí eles não botaram pessoas que eu curti muito, sabe? Eu acho que eles são meio pau no cu, às vezes. As interpretações das crianças, uma ou outra... Às vezes é a palavra importante. Uma ou outra boa, assim, tipo, acho que o humor, que é uma coisa que perpassa, eu acho que, tipo, além de ser muitos punchlines que você canta pedra, eu acho que não é muito efetivo, exceto por alguns momentos, como, por exemplo, quando eles estão doidões de Adderall lá na porra do contrário, né? Quando eles estão doidão de... Como é que é o nome? Da Prozac lá. O calmante, E eles estão conversando, tipo, uma parada, essa cena é muito engraçada. E ela não serve. Tipo, quando o It finalmente aparece, já passou. Então eles só ficaram doidões de graça de goto. E começaram a falar, não, é porque eu roubo a loção de pele da minha mãe. Essa foi boa. Mas a maluca lá viu a parada, né? Ela confrontou, né? A pessoa que era mais desequilibrada tomou a parada e foi mais pro mundo dos espíritos e viu a porra do It, né? Aí... Os outros ainda conseguiram se manter, né? Então... Porque eles têm ansiedade e aí essa parada só abaixou eles. E o próprio It, muito previsível também, essa coisa que o rapazinho era o It levando eles. E eles levam 3 episódios pra secar e tipo, taca. Tá ligado? Eu acho que o rapaz que da chupeta era... Não. Qualquer um que voltasse daquele teatro era o It. Isso quando aconteceu a cena do teatro e todo mundo desapareceu... Menos quem sabe só você ia falar o seguinte, quem voltar é o It. Sim. Sacou? Isso acabou, não interessa. Quando ele apareceu, ele é o It. Mas eles decuparam... mas é porque as pessoas não entendem. Sim, mas aí... mas já tá tentando explicar. A gente tá aqui traduzindo pra eles. Mas aí, tipo, pô, tá. E você ainda secou. O Vudulac. O Vudulac. Vai se fuder. Cara, é o meu passeio, não precisa de você fez. Aí agora, eu vou falar uma parada. É o contrário. O nosso público é tão foda que a gente tá fazendo essa parada. Nosso público é o público que vai fazer diferença. Isso que eu tô te falando. Tô falando do nosso público. Nosso público não é genérico. Senão eu escutava pop e via Ariana Grande. K-pop de momento. Vai ser o próximo episódio, Aí, enfim. Aí tem essas coisas, porra, tá, beleza. Já entendi. E aí eu falei pro... Agora eu vou te falar o trivia lá que você não ia pegar. Que, tipo, no final... Isso eu falei pro Santos antes de existir esse episódio. E aí eu vi e falei, cara, é isso. O Dick Halloran, melhor personagem disparado, assim, melhor atuação, esse maluco aí, pô, coitado, tô calafrio de falar que um maluco de 50 anos. Você se identificou, né? Especialmente, né, tipo, não vou terminar essa frase. Por quê? Porque é terrível. Mas porque o It tá ali. Não, mas ele é um cara que no The Shining, no livro e no filme, que o 2 ignora. O 2 não é o 2, né? Porque o 2 ignora o 1, porque ele tá. Enfim. O Dick Halloran tem. Ele tem The Shining. Né? E ele tá no hotel do The Shining e ele é um psico. Ele é o esquizo. Ele vê os cadáveres, ele ajuda o filho a, se liga, tu tem o Shining e tal. Ele é esquizofrênico. E aí eu sabia. E aí quando a gente fala, o Dick Halloran introduziu no primeiro episódio, eu falei, legal, eles estão fazendo um multiversozinho e faz sentido. Ele ainda foi mencionado no End Level, tipo, o exército quer fazer o bagulho. Legal. Mas aí eu falei, tá, óbvio que no último episódio ele falou, eu cansei dessa cidade, mas... Surgiu uma vaguinha de emprego num hotel aí, o que pode acontecer de errado? Tá, ok. Mas ele é o esquizo. We're starting the Avengers. Mas ele é o esquizo da parada. Ele é um mago entregue. Ele é muito bom, a atuação é muito boa. O Leroy lá, o pai do Will, ótimo personagem. A mãe, acho que ela se debruçou um pouquinho em alguns clichês de interpretação de filme de época. Mas ela é um personagem sólido, assim. A psicopata lá, gostei. E aí, antes de passar a bola pra ela, eu queria encerrar falando só sobre
esse arco dos soldados, eu acho que tipo, é uma coisa que inventiva, mas que também eles estão armando a Arapuca, que é tipo, a gente sabe que o It é o bicho que fica ali naquela cidadezinha de merda, tocando terror, mas a gente precisa escalar porque o filme já existe, já resolveu, a gente tem que escalar. E aí eles fizeram uma ameaça global, meteram um bagulho de Guerra Fria, ficou um negócio muito esteticamente parecido com o Stranger Things, o ciclo do Stranger Things bebê do It, que bebe... Mas será que... Mas é isso, é o ciclo. É porque o Stranger Things se baseou no... É uma coisa interessante, você vê, eu não sei se você viram aquele Elementary, que era uma versão moderna do Sherlock Holmes, que é a Lucy Liu, é o Watson, que era claramente inspirado no House, que é claramente inspirado no Sherlock Holmes. As coisas vão se devorando na arte, né? Enfim, aí ficou muito naquele lá, eles entraram ali nas... Também, na arte não, na vida. Perfeito. Que imita a vida e que vida marca, que imita a arte. E toda ficção é a arte é uma transcrição da vida, né? Ficção. A arte é uma transcrição da vida. E aí... E a vida uma da arte. Mas aí... Não, mas a gente pode ter entrado nesse ciclo também. Ciclo. Mas aí eles ficaram... Tipo, vamos ficar babuçando. Achei legal, tipo, em termos de apresentação, como o bagulho ficou, esse generalzinho de merda, ecoando o Trump vai invadir a Venezuela, tipo, as coisas não mudam de certa forma. Mas também tá muito assim, no, tipo, cara, todos os universos de terror com a força que é tipo Half-Life, é Resident Evil, é Stranger Things, isso vai ter esse shady Government Indiana Jones, oficiais do governo que brincam que não podem, e aí o bicho volta e morde a cara dele, tipo, legal, mas, pô, um dia eu quero ver o cara que fez o Pennywise fora da caixinha. Esse é o resumo da ópera, assim. Gostei do entretenimento, gostei da estética, os adultos mais interessantes do que as crianças, mas também muitas frases clichês, muitas progressões clichês, humor não acertado, o bicho tirando o bebezinho, conceitualmente legal, achei o CGI mais ou menos, os outros monstros achei que ficaram bem legais, e o Boscar eu vou só adicionar uma parada antes de você terminar, que é o seguinte, a gente tá chegando numa época muito boa, que eu acho que talvez você vá concordar comigo nisso, você sabe, assim. É porque a gente tá chegando numa época boa no geral, né, o Sansara, sei lá, a questão é a seguinte, a gente tá chegando numa época que o sangue CGI tá quase próximo do sangue real, sacou? Então, hoje em dia, eu vi isso no Vingador Tóxico, eu vi isso nesse daqui, tipo, tem sangue CGI, eu vi que é CGI, mas não me incomoda tanto quanto me incomodava antigamente. Porque eles botam um pouco de sangue. Mas é um pouco, é o balanço. O Vingador Tóxico tem uma dose boa de sangue físico, de vísceras, assim. Tipo o equilíbrio, assim, né? Um pouco do digital e um pouco do físico. Mas enfim, é isso, então ficou ali no meio, vou ver a próxima temporada, quero ver o que eles vão aprontar, assim, porque ele esteticamente ele me pega bastante. Vinhetinha, top, vinhetinha talvez a melhor coisa, excelente, captou perfeitamente o espírito do livro. É a disfunção. E essa justificação agora, essa coisa meio lúdica, mas que se você for analisando tem uma coisa... mas a parada é a seguinte, toda a imagem imagética ali é uma parada bizarra, que dá medo, lúdica, que não faz o menor sentido, e no entanto a música, ela é literalmente uma regra, uma canção para você curar a disfunção, então vira disfuncional. Ou uma tentativa, um mantra, né? Mas é um mantra. Que eu tô bem, eu vou ficar bem. Se eu disser que eu tô bem, eu vou ficar bem. E tem uma questão de quando você, né, o Jung, sei lá, você precisa, para a controlação, você precisa de um artefato que te volte no passado, porque quando o espírito, quando a entidade ou qualquer coisa entra em você, fica tudo nublado, você não sabe como as coisas são, você não sabe onde você sai, e você, para conseguir achar o balanço, você precisa ter algo do passado que te lembre o que você falou antes, sacou? Tipo, você precisa às vezes de um áudio de 17 minutos pra entender que você não tava tão errado na parada. Que o It vai te pegar. Aí no meio do áudio ele fala assim. Não, aí eu vou voltar numa parada aqui só. O vídeo, olha os 2 vídeos do comentário. E aí você tem 2, um é do pênis e o outro é do Silent Hill. Os dois psicanalistas que existem. Exatamente, então, é isso. Os dois, a gente tá traduzindo o nosso presente. Agora uma interpretação diferente. Não, calma, eu tenho que falar um pouquinho também. Fala só um pouquinho, pela primeira vez no vídeo. Calma, você tá querendo adiantar minha piada, cara? Então, eu vou tentar falar pouco agora, porque eu já falei o máximo possível durante o vídeo, e eu quero vou fazer uma experiência com quem tá ouvindo, que é o seguinte, vamos mostrar o quanto de equilíbrio a gente tem ou não. Porque o que acontece
é que o nosso celular que tá gravando isso aqui tava com uma bateria baixa. Então, se acabar do meio do nada, é porque a gente perdeu o controle. Se continuar, E acho que a não gente já perdeu tá tanto. longe nessa parte. Isso que por isso que eu tô interrompendo e tô fazendo os pratos. Eita. Aí, Ele me interrompeu pra... aí, eu yin yang. aí destrói o celular. Aí- Entra... Então, vamos lá, vamos voltar pra gente poder terminar rápido isso aqui, né? Porque a gente tem que trabalhar hoje. A questão Night. tomar cachaça. A questão é a seguinte, não tem muito o que eu falar assim, é uma questão de quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe, mas como quem não sabe, não sabe, eu tenho que transcrever pra quem sabe. E quem Pra sabe, não sabe que nada sabe. Não, exatamente. E aí a gente tem que fazer. Quem não sabe? Esse moleque é o mago, de certa forma, esse moleque é o robô, e eu sou o cara Não, equilibrado ele da é o galera. robô. Não, calma. Ele é o cientista robô, esse moleque é o mago e eu sou o cara equilibrado. E aí o que acontece é o seguinte. Não, Esse é o Grand Wizard. Esse cara, o It fez. E ele tá voltando ainda. A questão é a seguinte. Eu acho que pouco tem a falar sobre a série. Eu acho que a série ela é só uma volta essa O questão eterno que o eterno retorno do It. Quem sabe, eu acho que é meio que relevante. Pra mim, eu me interesso muito mais agora numa questão que eu tô fazendo até essa transcrição pra todo mundo, que é esse lado espiritual que eu acho que às vezes falta aqui e tudo mais, que é essa questão, né, junguiana, da sombra, de você trazer, do jogar o tarô, de você sentir. Eu tô aprendendo ainda, tá? Cada vez mais, daqui a pouco a minha barba vai começar a crescer, eu vou ficar mais mago, assim. Tô passando por um processo de evolução como o canal, Mais tá? magro, talvez. Como eu vou ficar, muito mais sarado. Cada dia mais eu vou estar mais bonito e esses moleques, se não me acompanharem, vão ficar cada vez mais feio. Eu quero te acompanhar. Então vamos Ano fazer, novo, vamos alguém- fazer yoga e vamos fazer Então, dançar música forró e fazer, sei lá. Não sei, tô aprendendo Não, ainda. vamos- Se eu soubesse, eu já vamos tava correr, brilhando. vamos correr. Então, a questão é a seguinte. Correr dói. Vamos andar. Tá bom. Dá Vamos volta power no walk, lagoa. power walk. Exatamente. Aí eu concordo. Aí, tá vendo o equilíbrio? Aí a questão é a seguinte. Então eu acho que assim, o It, ele é eu acho que existe um desequilíbrio no mundo, uma disfunção no mundo. É porque essa é a questão que eu tenho que aprender a transcrever. Como comunicador, o Paciente Noturno me ajuda para poder chegar nesse lugar. Que várias religiões, várias culturas, várias coisas falam. Você pode, se você for cientista, você vai falar que é disfunção. Se você for falar que, se você for religioso, você vai falar que é desequilíbrio energético. Se você for, sei lá, sabe? E aí esse desequilíbrio, essa coisa, vai trazer doença, vai trazer neurodivergências, vai trazer entidades, depende dessa cultura, você vai nomear isso de uma maneira. Eu estou tentando juntar todas essas maneiras de nomear essa coisa que acontece. Os artistas, uma das maneiras que o artista fez, o Stephen King fez, é a iconografia. Na minha opinião, tá? Eu posso estar errado em tudo isso. A iconografia que o Stephen King fez provavelmente... Adiantando. Adiantando. A iconografia que o Stephen King fez é o It, é o palhaço, né, que é essa questão dessa disfunção. E eu acho que a grande parada que é genial disso... Esse cara tá com a palheta do It dos filmes. Esse cara aqui, ó. Dama das Carmélias. Deu uma interrupidão. Não, tá, desculpa. É porque Eu o vou It. falar qualquer merda. Não, deixa. Vai lá. Orgânico. Esse vai ser o grande vídeo do canal, tá ligado? As pessoas estão vendo a dinâmica. Você vai olhar esse vídeo e vai falar, caralho, esse vai ser o nosso artefato daqui a alguns anos. Quando vocês acharem que eu tô virando esquizofrênico, tá? Vocês vão olhar e falar, pô, essa não tá tão errado. E não abre Eu vou ser a culpa é do A Max. culpa é do Max, gente. Vai ser exatamente. E eles falam, não, ele não. Aí vocês vão evoluir. Então, voltando, esqueci O It, a figura do It. a figura do It. A iconografia. A iconografia o Stephen King trouxe uma iconografia que calma aí, deixa eu mostrar aqui de novo. Ele trouxe uma iconografia, ele tentou transmitir isso. A questão do artista é você tem que criar uma mitologia própria que consiga explicar essa ausência, essa dor, o que quer que seja que você tem que jogar para o mundo em troca de curar do mundo. O bom artista é o artista que cura, né? O artista que está ali para melhorar o mundo. As pessoas... E melhorar o mundo não quer dizer que ele é perfeito, né? Tá no vídeo ali a sombra, junguianos e afins, eu acho que vocês vão saber explicar melhor que vocês podem sair e falar no comentário. Vou falar com os cientistas aqui agora. Tentar pra gente... para de me ouvir. Não para de me ouvir. Essa seria a discussão. Deixa eu rolar. Me critique.
critica. Fala, para de falar, Eric, você tá falando merda. Aí imagina o Cine Bordalac manda um tratado perfeito. Porra! Assim. O moleque é muito Não, pior, ele vai escrever, pô, mudou minha vida. Eu finalmente escutei um vídeo seu, todos os outros eu só postava merda aleatória. E agora eu sou um PhD. Agora você viveu minha vida. Eu parei de transar com a minha mãe. A gente vai Agora curar, transa com a mãe a dos gente outros. vai curar pessoas aqui. Essa é a grande Principalmente o questão. Cine Volodok. Cine Bordalac. Exatamente. Volodya. Cine Volodya. Esse é o verdadeiro It. Então, essa questão é a seguinte: ele chama o palhaço, tá? E aí eu fazer uma transcrição que vocês não vão concordar, claro que vocês vão concordar porque eu tô certo. E aí essa questão da disfunção, né? E quando você é uma pessoa disfuncional, a disfunção, ela trabalha num lugar que é muito complicado, porque a disfunção, ela começa na infância, né? Quando o seu pai, que te ama, ao mesmo tempo te agride, não necessariamente fisicamente, mas às vezes verbalmente, né? Você acha que você está num lugar seguro e você não está num lugar seguro, porque você não consegue se expressar. Falta amor em certo lugar. Você associa amor com violência, né? Isso e não é culpa do seu pai, necessariamente, sacou? Tipo, seu pai foi criado. E assim, a geração que saiu da guerra, que os pais foram para a Primeira Guerra Mundial, os pais voltaram das trincheiras, sei lá, fudidos na cabeça. Então, como é que eles não criam um filho? Eles nem voltaram. Os que voltaram, não voltaram. Então, você falta esses lugares na sociedade e a coisa começa a ficar desequilibrada. Então, o que acontece é que, tipo, existem maneiras do artista tentar expressar essa parada. Ele tá falando que essa discussão é o It. O It é aquilo que eu falei. O It é aquele palhaço em Derry, porque a gente tá falando de Derry. Se a gente sair de Derry, o It vai ser outra coisa, sacou? Tipo, na Alemanha nazista, o It vai ser uma outra parada. Vai ser eu acho que depende, tipo, pra quem, qual é o It que aparece pra exatamente. Exatamente. Ou o Hitler. Exatamente. Mas é por aí. É porque essa é a questão. O It, ele é uma experiência individual, mas ao mesmo tempo, quanto mais você alimentar ele individualmente, aí, olha, 15%. Coisa, tá vendo? Tá na hora de começar a treinar, tá me segurando. Quanto mais você botar ele vai aparecer 3 vezes. Aí na terceira a gente vai fica. falar, Na segunda a gente já termina. Bota pra nota. Tá. E aí a questão é a seguinte. Isso foi um pouco mais da metade só. E aí a questão é a seguinte. O It Puta, fudeu. Aí você... foi a disfunção aqui. Foi o It que chegou aqui. Tá. A tecnologia. Não, na Alemanha nazista tem um It. Na Alemanha nazista tem um It, qualquer lugar tem um It. E as coisas vão ter essa questão, essa iconografia que representa a disfunção do momento. Tá? Só que a questão tem várias pessoas no mundo hoje, e eu tô falando isso do meu coração porque eu não sou perfeito, tô chegando muito perto, mas ainda não. Pessoas que são disfuncionais e que têm questões disfuncionais. Disfuncional não é errado, neurodivergência não é errado. Você não é doente, você não é um cara que sofre. Você é uma pessoa que tem uma energia, tem uma dor. Os modelos de produção capitalista. Sim, não, calma. Aí isso aqui é daqui a pouco. Calma, você tá com ejaculação precoce. Você tem uma dor, você tem. Eu falei no lugar, desculpa. Você o mundo dos espíritos chegou aqui. Tem pós-gosto. Depois da cachaça, demora. Claro. Faz 7 horas. Você tem lambe e coça também. Aí a questão é a seguinte. Depois, fudeu, cara. Vocês estão atrapalhando a entidade aqui. Alguém tá atrapalhando a entidade do mão aqui. Rapaz, tá putrido, morreu, tá putrido. Aí a questão fudeu, mano. It. It. E aí? Maria. It Maria, não, essa é a parada. A questão é que ele faz você neurodivergente. Os neurodivergentes eu sei que eu sou, eles não são doentes, eles são muito especiais. Exatamente. Neurodivergência é uma dor, ou é uma sombra, é um espírito, é uma entidade, é o que você quiser chamar, dependendo de como você vai digerir essa merda, sacou? Você vai falar vários nomes aleatórios, essa é a questão, mas tudo diz no mesmo lugar. O adicto da droga, às vezes a droga é o It dele. E a droga traz essa questão de... Então um adicto, ele não é só uma questão química. Mas é claro que eu tô falando sobre isso. Posso falar uma coisa rapidamente? Por isso que eu tô falando que o It parece a cocaína. Branco. Não, aí fudeu. Você já viu aquele Louca Obsessão? Que é um filme que... Não, tem um livro chamado Misery, né, do Stephen King, que é
Eu pensei nessa porra justamente pra conversar sobre o que você falou lá do The Thing. Você lembra que a gente tava... Calma aí. Você lembra... Eu vou Tudo bem, lembrar. tudo bem. Você lembra que no último episódio as garotas estão... Me dá isso aqui, outra... Aí você falou, é a gente pegando um pacote de cocaína. Entendeu? É isso que eu tô te falando. Ele tá falando sobre isso. Ele tá falando sobre pessoas neurodivergentes numa obsessão. Seja pacote de cocaína, seja, sei lá, um vídeo, seja uma mulher, seja qualquer coisa. É essa briga por uma droga, seja cocaína, seja LSD, seja MD, seja merda que você quiser na sua vida. E a história do Misery é muito interessante, né? Porque é o plot, né? O cara é um romancista, um autor de livros, né? O personagem principal. E aí o carro dele cai de uma ribanceira na neve e ele quebra as pernas. E aí ele é resgatado por uma enfermeira que mora ali perto. Só que a enfermeira é a fã número 1 dele. E ele tá prestes a escrever o último livro. E aí, tipo, aí virou disfuncional. Ela não deixa ele sair. Ela quebra as pernas dele de novo. Filme legal e tal. A mulher ganhou o Oscar. Ela tá juntando amor com o trabalho dela. Uma mulher de terror ganhou o Oscar. Isso é uma coisa rara. Mas e, tipo, a metáfora mais óbvia é, tipo, os fanboys e tal. Mas ele já falou com todas as letras. A Kathy Bates, quer dizer, qual é o nome do personagem? Esqueci. É a Annie Wilkes. Ela é cocaína, né? Porque ele era um adicto. Mas é isso. Então, tipo, ele fica falando sobre isso. É a ponte que eu tô fazendo, tipo, justamente, só como realmente eles estão falando. A droga é o it do próprio Stephen King, mas também, tipo, é isso, de como, só pra puxar lá atrás, que a discussão, tipo, ela pode passar dois lados, tipo, sim, ela é a cocaína, mas a gente também pode falar da forma da história que a mulher deu uma mas duas coisas. Essa questão. A cocaína não é o it. A cocaína é a produção. Tem gente que cheira cocaína e não tem o it, sacou? A cocaína é o it dentro do ambiente funcional. O que vai interessar é como a comunidade vai. E aí, eu até vou falar isso pra eu terminar aqui minha fala, porque o tempo tá acabando, a gente tem que entrar na nota, e eu quero terminar as coisas com o Bolton. Eu queria até falar isso depois das notas, mas eu não sei se a entidade vai estar aqui até lá. Mentira, não sei se a entidade, desculpa falar isso não, se o it vai estar aqui até lá. A questão é a seguinte, tem uma saída. Tem como você quebrar o ciclo. É o que a gente falou no filme com a Vicky aqui. The Surrender. The Surrender. Tem uma saída desse ciclo. Senão, enquanto a entidade está tomando conta, o it está chegando, e é importante você bater de frente com os seus medos. No momento que você bate de frente com os seus medos, você consegue ganhar. Mas as pessoas que são disfuncionais, elas não conseguem fazer isso sozinhas. Se você estiver trancado no seu quarto, jogando videogame, vendo TikTok, fazendo não sei o que lá, eu tô falando de mim, tá ligado? Tipo, você não vai conseguir sair desse ciclo. Você vai ficar jogando TikTok, vendo videogame, você vai ficar tendo ansiedade, você vai ficar brigando no seu trabalho, e você não vai sair do mesmo lugar. Sacou? Você vai ficar ali dentro, achando que você está feliz e você não está tão feliz. No entanto, existem estratégias que você pode fazer para sair do it. É isso, it é sobre isso. Stephen King está te falando sobre como sair de uma adicção ou de uma disfunção, de qualquer coisa assim. Uma delas é sol. Male, tenha seu corpo saudável. Quanto menos saudável você for... E essa é a questão do it. Um balão não é... O it está chegando perto, mas não é o it. Uma red flag, o it está chegando, mas não está aí. Várias red flags é que o it está muito perto, então toma cuidado. Então, se você faz todo o resto, mas não cuida do seu corpo, ok. Se você cuida do seu corpo, entendeu? Então, não adianta também você cuidar muito do seu corpo e não fazer o resto. Tem pessoas que são extremamente saradas, bonitas e são completamente funcionais. Ou que se destroem com tanta coisa. Os caras que são hipercalistenias morrem com 30 e poucos anos. O Luiz Cláudio fala, atletas não são saudáveis. Sim, não são saudáveis. Um atleta não é saudável. Dança é muito mais saudável que luta. A luta é bom no começo, quando você é jovem. Quando você vai ficar velho, para de lutar. Natação é profissional, corrida, tudo. Não, mas profissional fudeu. Não é pra gente ser profissional, sacou? Essa é uma questão pra mim. Mas é mais ou menos. Mas precisa ser profissional por causa da guerra e tudo. Mas a questão é a seguinte. Existe uma dessas é ser saudável fisicamente. Quanto mais saudável você tiver, quanto mais você andar na luz, mas isso não quer dizer que você pode sair da sombra. Você não pode sair você tem que ir pra noite, é importante. Mas não adianta, exatamente. Não adianta você viver também na sombra. Se você viver na sombra, fudeu. Você vai encontrar droga, você vai encontrar o it. Quanto mais sozinho você tiver, mais você vai encontrar. Se você ficar saindo à noite pra beber, fudeu. Agora, qual é as soluções? Primeiro, você precisa sol. Segundo, você precisa grupo de amigos, porque são as pessoas que estão em volta, são a comunidade que vão segurar e falar não, você tá perdendo a linha aqui com essa porra, calma aí, segura aí. Ou para de beber, ou bebe mais. Porque ao mesmo tempo, você pode perder a linha usando muito,
ou você pode perder a linha não usando nada. E aí o grupo vai chegar numa Vai te mediação, dar porque a alguém vai dose falar... certa de cocaína. alguém vai falar, eu quero, Um exatamente. pouquinho de salada, um pouquinho de É, droga, exatamente, né? mas é literalmente isso. Não. É, literalmente isso. Alguém vai falar, pô, usa aqui. Aí fala, não quero não. Porra, mas tá todo mundo Mas indo. é muito Aí foda, todo- usa aqui. Mas esse diálogo é tipo o nível de roteiro do Welcome to Derry. Usa isso aqui. Mas tá todo mundo usando. mas... Quer dizer que eles comunicam. Mas não, mas quando o problema do Derry é que eles não escutam o outro. O do It 2... Eu falo, usa isso aqui. Tem? Não, obviamente não. Obviamente não tem. Tá bom. Não. A questão ficar não. Então, tá bom. Tem, a gente não vai usar, mas a questão é... Não, aí, Matheus, você sabe que você vai trazer sua mãe aí, você tá trazendo isso, você tá confrontando essa sombra aí. Aí a questão é, eu não devo nada a ninguém. Então, mas a questão é a seguinte, e aí, primeiro, a discussão vindo, a sombra, ir pro sol, comunidade, e eu acho que uma das coisas mais importantes também é o artefato também. Você ter uma coisa que pode ser um míssil, uma coisa que te lembra do passado. História é importante. Você não pode... É muito comum as pessoas que manipulam as outras, elas esquecerem do passado, elas sempre vão querer isolar a pessoa, falar, esquece... Mas anistia, não, mas... Anistia não, sem anistia. Não, Corta. Ele tá vendo? Ele que tá incorporado pelo It há um tempo já. Sem anistia, anistia. Eu sabia que isso ia dar a volta. Vocês acharam que eu era maluco? No momento que eu começo a ser sessão, esse moleque começa a ser maluco. O jogo Eu sei depois que vacinando. O Fora Snake tem que vacinar de novo. Tem que O vacinar de Snake agora novo. tá tendo a visão. O Snake, eu falei que a gente ia terminar isso aqui. Ia ser... Sem anistia. Aí a questão é a seguinte. Com Amnesty International. Não, deixa eu só terminar. Deixa eu me dar. Juro pra você. Não, mas minutos. você tem que falar uma coisa importante antes de terminar também. Você gostou da merda da série? Gostei. Achei boa. Tá, Tchau. lá. Eu vou antes de terminar. Então, luz, ser saudável, né? Comunidade. Artefato quer lembrar a história, né? E aí você falou uma parada importante. Capitalismo, fascismo, tudo isso. Tudo que o fascismo quer quebrar é o senso de comunidade, quebrar o sentido de você ter história, né? Ninguém esquece o passado, vamos fazer o novo. Sem anistia. E o terceiro, e a outra parada é que eles vão falar que eles botam a luz, né? Eles botam todo mundo nesse lugar de nuvem, de sombra, ninguém sabe o que é verdade. AI tá aí pra isso. O que é verdade? Se você não sabe o que é verdade, quem fala a verdade é quem tem mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro são sempre os fascistas. Então, esses fatores, luz, comunidade e história, são o que vão tirar as pessoas dos lugares. Isso seja pessoal, seja estrutural. O Derry é sobre isso. Dado isso, eu gostei da série, porque ela fala sobre essas coisas. Tá bom. Ele quer falar. Vai, Vitor. Eu? Fala. Eu tinha anotado na minha mão, só que eu não anotei você entende que tá faltando funcionalidade. Ou não, porque tá faltando tempo. Então eu vou ser breve. É. Eu queria falar um... O Hélio levou para um lugar legal, mas eu queria voltar para o lugar da... Da ciência. Não sei se O código já nomeou. Não, mas é porque livro transcende a ciência. Eu sei, tô brincando. É mais um fun fact, na verdade, que é a questão das deadlights. Tá. Tipo, o que você... O Deadlights, a série, o livro também, a série e o filme, eles mostram como se fosse a forma verdadeira do It. Aquelas luzes que ficam aí quando ele... E a pessoa vai pro caralho, né? O livro é muito mais abstrato. Então, no livro, eu estudei isso no vídeo de TikTok que eu vi aleatoriamente. Essa é a universidade. Essa é a grande questão. Mas olha que legal. A mulher que traduziu, que eu não vou lembrar o nome agora, que traduziu a versão brasileira do livro, ela não traduziu como Luz da Morte. Ela traduziu como uma palavra que eu esqueci agora. Aí fudeu. Alguma... A discussão. Enfim, Deadlight, quando o Stephen King escreveu o livro, não é o termo para Luz da Morte. Não é o nada. Tá, porque tem uma parada. Não, tu sabe. Eu cheguei lá. Você não sabe. Fala. Tá de sacanagem. Vai. É um termo náutico. Existe no navio aquela janela que fica embaixo do navio. Que acho que é vigia ou escotilha, sei lá. É uma janela que você vê o mar. Essa janela, ela tem um bagulho que você fecha.
que é pra, tipo assim, quando tá uma luz muito forte, quando você simplesmente quer fechar. E essa parada que fecha, em inglês é chamada de deadlight. E o que acontece quando você fecha ela? Tipo, a luz não entra. Então, E aí fica fica escuro. Mas E então, aí é o quê? caralho. Ele quer que você fale algo que o A Nietzsche disfunção. adora falar. Aí quando você fecha, ele disfunção disfunção ao contrário, que nem Red Run. É um abismo, é o vazio. Vai, Não, mas o vazio é quando você abre, esse é o ponto. O lance do Witch, que é essa entidade que está num macroverso que você não vê, que é incompreensível, ele abre as deadlights quando ele quer te jogar no vazio, ou seja, você não vê a forma verdadeira dele. O que você vê um A vislumbre. projeção sua, Na verdade, você vê um vislumbre daquilo. que você quer ser. Não, da forma verdadeira, do macroverso. Vai né? acabar? Ih, vai acabar? Não. Vai acabar daqui a pouco, mas a gente... Não, muito... eu tô falando Já isso aqui deu pra você olhar no comentário que o vídeo que eles vão ver... Já Ah, deu tá, o tá. segundo Vai, aviso. mas não. Mas É porque ele tem que acabar também. A isso que eu tô ideia, falando. o Stephen King ele escreveu palavras muito específicas, que estão no filme também, na série, que é, Jungianos. George, né? Jorge. Tipo, vem pra cá, you will float too. Então, tem uma alusão ao balão, Claro. E tem é o uma alusão às superpágico. crianças que estão fazendo, mas tem uma alusão a, se você entrar naquele mundo infinito do oceano, você vai flutuar. Você vai ser esquizofrênico. Não é esquizofrênico, eu Claro que esquizofrênico. é o cara... Não, Você vai ficar em catarse ali. Catatônico. sua Catatônico. mente vai ficar Não, lá. mas é catatônico, só que o maluco esquizofrênico é o cara que tá muito lá e tá vendo aquela parada e ele não consegue voltar pro mundo físico da parada, entendeu? Eu sei. Eu não gosto muito dessa interpretação, porque a parte do Dick Holler, que ele é um iluminado, você pode até falar que ele é Mas esquizofrênico. iluminado não é necessariamente ruim. Não, Essa não é ruim, ele é um herói. Não, mas é ruim também. É ruim pra ele. Mas ele usa pro bem. Não, mas é isso. Jungiano, Tem vários tudo que iluminados, toda carta tem sua luz e sua sombra. Uhum. É isso. E aí, enfim, tem vários. Assim, o Danny, por exemplo, não tem nenhuma questão de esquizofrenia, mas a Carrie, a estranha, é uma iluminada. Ela sofreu bullying, enfim. É outro ponto. Eu acho, Tá no não sei, eu comentário. acho meio... Tá embaixo. A gente vai ver. Não. Calma. Confia no pai Não. e vê o vídeo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente tem que terminar por causa da hora do Mas celular. enfim, Vamos botar dessa esse aí que o Stephen King, assim, eu nunca tinha percebido isso, porque a tradução de Deadlight é luz da morte, parece que, sabe, a forma verdadeira dele é uma luz. Não é isso. O que ele mostra... E ela não botou ele isso. Ela mandou bem. Não, ela botou o nome, ela não traduziu Não, o nome da ela morte, ela botou- botou o nome da tirou o parada, nome. que é tipo Tirou o nome. pêssego, alguma coisa. Tipo, parcimonioso, o palhaço. Tá bom, então vamos pros critérios. Sandes, o que você diria, qual nota você daria para atuações e credibilidade das ações dos personagens? 8. Tá bom, você quer... Eu acho que, tirando uma ou outra criançola ali, acho que eles atuam bem, assim, entrega. Que nem você falou, eu também gostei mais da primeira criançada. Uhum. Acho que era mais interessante e tal. E tem a ponte da família também, né? É o tio do Stan, né? O Yuris. É o molequito judeu. Ele é um parente do Stan, Isso que é o cara que se mata. O Jake Halloran é o brabo da parada. Acho que o casal ali do Leroy, da garota, da mulher que eu esqueci o nome agora. Charlotte é bom, também é funcional de uma forma, assim, não foi nada que me chamou a atenção, tirando um outro momento. Então, acho que 8. Eu acho que é bem dividido, assim, os adultos, ali é o show dos adultos. O Bill Skarsgård como palhaço tá bom, Esqueci como dele, ele como é bom, né? monstro ele tá bem, o Bob Gray acho que ficou um pouquinho, sabe, pitoresco demais, mas tudo bem. O Leroy manda muito bem, o Chris Chalk, que é o ator do Dick Halloran, pô, absurdo, ele, pô, muita presença, ele tá ali, só se olhar pra ele, cara, um bagulho arrebatador, e quando ele fala, faz tudo, é um papel demandante, ele destruiu, assim, até nas cenas que ele tá tanque, assim, né? As crianças, sabe, não é pra botar na conta delas, assim, tipo, eu acho que o texto das crianças não é muito bom, o Will eu acho muito fraco, a menina, a Lily, que tem as questões mentais um pouquinho melhor do que as outras crianças, o outro ele é meio engraçadinho, o Rich lá, mas, sabe, o texto eu acho muito fraco delas, aquelas cenas meio Goonies, como você falou, quando começa a dirigir Mas aquela não, calma, eu gostei muito dos textos, mas eu não gostei daquela cena, essa é ridícula. E então
talvez de Ela propósito. é uma menina, a menina Caolha, ok até, tranque. Mas fica no meio do caminho, dou uma nota, No meio do caminho é uma boa. essa carta que, se a nota máxima fosse, essa carta fosse exatamente o Pennywise, que é o que ia acontecer se ele estivesse aprontando, esse nível de transformação do Pennywise. Não dá pra ver nada. E só rapidinho, a credibilidade, eu queria falar que, pô, as crianças muito também, pô, tendo as melhores intuições do mundo ali, até elas erram, mas erram acertando também, uma coisa que, tipo, bebeu muito da fonte do filme já, deixa a criança ser um pouco mais falível, vai, Ed. Não, eu tô numa fase meio espiritual, assim, eu tô saindo da nuvem do It, assim, então ele foi um lugar mais pessoal pra mim, assim, de certa forma. Eu diria que a nota foi uma questão meio do seu pai em relação à sua mãe, assim. Então a nota foi um soco, né? Isso aí, Eu quero que você comece a próxima, eu quero que você fale sobre sustos e terror psicológico. Cara, eu gosto pra caralho, eu acho que a porra da série trabalha... Eu acho que é isso, sim. Tem muita gente que fala assim, né? O que é terror, o que bota medo, Sim. o que faz... E eu acho que é esse desconforto, essa disfunção, ou o que a gente pode nomear em inglês desse Uncanny Valley, né? Ele tá o tempo inteiro deixando desconfortável. O problema dele, que eu acho que é a grande beleza dele, que é o que você... Vou voltar no começo porque tudo tá conectado. Que é a grande questão dele, que é a seguinte... Quando você encara o palhaço, quando você entende o palhaço, começa a ficar quase engraçado, porque você sabe tudo que vai acontecer. Então, no momento que você entende a dinâmica da discussão ali, no momento que você entende o Wits, no momento que você entende... Eu conseguia ficar recitando cada palavra que ia ser falado. Eu sabia que o próximo pessoa ia falar, eu sabia onde ia acontecer a próxima pessoa, eu sabia é fácil saber, porque quando você encara, ele fica engraçado até. Tanto que eu vi o 2 do filme, eu comecei a associar cada um dos personagens dos nossos amigos. Eu tava rindo da parada, porque eu falei, cara, realmente, esse palhaço tem que rir dele, porque é tão fácil entender essa parada quando você se entrega a isso. É como ele perde, né? A gente fala, Como se perde, dinheiro. mas essa é a questão, é literalmente isso, é a iluminação, a salvação e tal. Mas, ao mesmo tempo, a beleza é que vai pro além disso. O fato de você conseguir saber todas essas palavras e não conseguir necessariamente sair 100% do ciclo é o terror que causa a parada. Então eu acho uma primazia de terror nesse sentido, assim. Tipo, apesar de não necessariamente me dar medo, eu acho que... a série, o filme, o conceito, eu tô mais nesse lugar, né? Essa ideia do que a parada. Mas a série tá incluída, eu não acho que ela é dissoante do que o filme é. A minha nota pra série seria quase a mesma coisa do filme, assim. Qual seria? Posso dar a nota? A nota de terror é esse silêncio que eu não sei. Tá bom. Eu discordo do nível... Aí, realmente, tem uma questão do vício, que é... Eu vi o It 1 e o It 2 do cinema, e não é a mesma coisa que nem... Quem joga jogo de terror sem headphone ou com a iluminação no máximo, não pode falar que um jogo não é assustador, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que pende pro It, mas assim... Até dentro do contexto de cinema, eu acho que a parte 1, os sustos, não falando do terror psicológico, pegaram mais do filme. Mais eficaz do que a parte 2. Susto. Eu achei os dois bizarros. Os momentos não me pegou, eu esqueci do 1. O 2, ele tá na minha memória. O 2 mudou a minha vida, assim. Talvez seja a fase que eu tô vivendo, assim, sacou? Mas tipo, porque o 2 você não viu agora. O 1 eu vi há pouco tempo e eu falei, cara, foda-se. Você viu há pouco tempo? Não, quando lançou, assim. Então viu há pouco tempo. Eu vivo nesse mundo. E aí, pra mim, tipo... Que nem o It, né? Que agora a gente revelou que ele não tá no presente nem no passado, sabe que vai perder. Mas eu sou... Sabe o que eu sou? Eu sou o Derek da galera. Tá ligado? O Derek. O cara lá que você gostou da atuação. O Dick. Eu sou o Dick, vocês estão me segurando pra eu não abrir a caixa, sacou? Mas eu tô ali Tem uma caixa que eu quero que você abra, assim que esse vídeo acabar. Te dá a chave aqui. Pai quer ficar com uma caixa branca. Pai quer ficar com a cara toda... Aí o It falando aí, ó, tá vendo? Não, se bem que hoje é sábado. Cheat Day é dia de Black Star, Hell, injetar no coração. Enfim... E aí
Eu Você acho... deu a nota de novo? Não, eu Comentário? não dei a nota. Deu? Não? Não, ainda Não não. deu nota? Não, Ele, é a ele segunda. deu uma nota final. Terror. Aí, pô, essa parada. Ah, é verdade. E a série eu vi... Ele que tá no mundo dos números. Ele tá no macroverso. É. Eu vi na TV. Só perdeu um pouco o impacto. A gente tem que acelerar pra caralho essa porra. Eu acho que a imagética é de terror, dos monstros, muito boa. E aí os efeitos a gente fala depois, mas, pô, os sustos nulos vi ali, sabe, com tudo apagado, volume alto, sozinho no meu quarto escuro e tal, e não foi. O terror psicológico, ele é maior, especialmente porque esse pegou mais pro lado do The Thing de todo mundo pode sempre ser o Witch. O Witch é mais Não, um mas o Witch impostor. não é ninguém. Mas ele Não, o pode... Witch aparece sempre. A disfunção tá sempre mas o ele- Witch, ele mas aparece, ele sorri sempre que Sim, ele sim, aparece. mas ele se disfarça mais do que nos filmes. Não? Eu acho que tem mais sequência que Não, ele não, o alguém, Witch não. assim. Isso foi uma discussão que eu tive com você, que você discordou de Acho mim. que ele ludibria mais. Não ludibria não. Essa é a grande Eles. questão. Não, isso que eu vou discordar, Depois assim. que eu esgoto. Não, é porque o Witch tá nascendo ali, o Witch nem chegou na cidade ainda. A disfunção, as pessoas já tiveram essa incorporação, então assim, elas... Então, ele tá não, 17 mil ela tem a disfunção... Não, então, mas elas têm a disfunção de, tipo, elas vivem nesse mundo e tem uma certa comparação, mas a entidade, quando ela aparece, ela é muito clara. Só que aquilo ali são pessoas que estão vivendo aquilo. Então elas estão reproduzindo a entidade sem nem entender que elas estão reproduzindo a entidade. Quem está reproduzindo a entidade ali naquele diálogo não é o It em si. O It, quando o It vem, quando a parada vem, é muito claro. É o abajur, é o sonho. Ele faz o menininho dos olhos grandes que leva o pai do Dick, o Bob Gray, pra floresta. Ele liga pro... Não, tá, mas ali é o final. Mas ele leva a criancinha. Ele é o molequinho que Mas calma, aquele... ele mas não é tão claro... Tudo bem. Ele é o moleque, mas não é tão claro que ele é o moleque. É muito fácil entender quando o It vai aparecer. O It vai aparecer... Aqui? Aqui e no filme. O It Mas vai... eles são enganados. Não, calma, não. O It vai aparecer quando a pessoa estiver sozinha no escuro. É 90%. A única pessoa que o It vai aparecer no sol é a garota maluca que ela vai ver do meio do supermercado. E o molequinho Porque que saiu do esgoto. Não, Sempre. que? E o molequinho que saiu do esgoto. Não, mas ele já é Eles It. deles. Ele não apareceu, entendeu? Mas ali ele já Ele tá enganando. ali o It já tá muito forte. Entendeu? Ali o It já tá. tá em todo mundo. Ele é Entendeu? Quero Mas dizer, ele faz isso mais. mas no geral, ele sempre vai aparecer quando você estiver sozinho ou quando você estiver numa situação vulnerável. E não vai aparecer o It quando tiver um grupo de pessoas. O It não tá ali. A disfunção tá ali. O It tá crescendo quando tem um grupo de pessoas elas não estão se escutando. Ali, né? Quando as pessoas estão conversando e não estão se escutando, o It tá crescendo. Eu achei que essa coisa de uma forma meio mal feita. Né? Meio inconsistente. Não, eu acho que tipo, o power scaling dele tá mais Power complicado. scaling, Porque às vezes ele pode fazer uma parada assim, Não. às vezes não. Enfim, tipo, ficou menos assustador pra mim, mas o terror psicológico da paranoia tá mais acentuado do que nos filmes, mas enfim, não achei assustador a série. A imagética boa, Tá crescendo. então vou dar uma pedra de algo que se a gente tirasse alguns sedimentos e cola e cimento e cola acrílica, ficaria algo mais interessante. Sandy, susto do terror psicológico. Cara, eu vou dar essa nota aqui, uma letra de todas essas letras aqui. Qual delas? De todas essas letras. K, de Não uma sei risada. qual. Uma. Você não gostou, Ela foi então? pra- Eu não gostei. Eu achei legal em vários aspectos, mas a parte de sustos e terror psicológico, especificamente, eu não... Tive um derrame agora. Eu não... Tá vendo? Não me pegou muito, não. Eu acho que ficou mais... Assim, eu não gostei Ele tá mais também perverso, mas mais badass do que O aterrador. susto é pior, mas o terror psicológico... Sim, isso pode até ok. Eu também não tinha gostado do filme. Eu também não gosto muito do livro. Não é o que me Eu chama. não gosto da parada aí. Não, mas você não gosta do... Não, digo do terror psicológico. Do livro é melhor, eu acho. Você não gosta em que Eu sentido? gosto porque ele fica muito abstrato. Não, você não isso gosta é em que legal. sentido? Essa é a questão. Não, do livro, na verdade, eu nem me lembro, porque eu li muito tempo. Mas do Eu filme já eu acho tá muito no- bobo, assim. Eu acho... Não, É. bobo no sentido... Ele é muito... Caralho, eu esqueci da... Sem muito setup. Não, gente, a assim, gente só tem que terminar esse porrada. vídeo, vai acabar a bateria. Ok. Não cedam pro vídeo. Não, mas eu preciso fazer... Mas Fala, Sonato. é aquilo, a letra do... Tá. Você quer fazer algum... É porque eu preciso fazer a crítica Tá. mais fundamental pra mim, Ah, estrutural tá. da parada. Tipo, eu acho que a série teve uma coisa que foi muito chapa branca, porque eles querem falar sobre racismo, psicofobia Ah, sim. e essas coisas, e eles fizeram
não ironicamente, eles retrataram os anos 50 de uma forma menos conservadora e violenta e racista do que era. Eles não fizeram os caras racistas falarem o que eles falariam, eles humanizaram os racistas. fizeram eles ter que ter um pretexto pra linchar e não precisava. E aí, o que a menina ia ser internada e lobotomizada 8 vezes na vida real se ela se comportasse da maneira que ela se comporta na série. Tá chegando no fim. Mas tá rolando? 5%. Então, só isso. Atenção, vai criticar, critica com tudo. Não ser covarde. Mas eu acho que não é criticar. É meio que a série tá querendo fazer aquele cara negro que fica conversando com os caras da Ku Klux Klan e tira eles da Ku Klux Klan. É isso que a série tá querendo fazer. Deve mostrar que isso são detestáveis, mas tá. Última coisa, o último critério, os negros... 5%. Tá, funcionando. É a porra da violência em efeitos especiais, é muito bom. Mais uma vez, a violência dissonante assim, com o Alien Earth, muito gráfico, com um tom um pouco mais leve, que tipo, não ornou, assim, mas tipo, a violência é muito boa. Efeitos especiais, o Bebezola, achei que o design legal, eles estão. A gente tem que gravar a chamada, então tem que ser mais rápido. Execução, pode ser no celular, eu acho. Os efeitos, tipo, a violência quando acontece, às vezes eles se furtaram a mostrar alguns soldados sendo massacrados, não sei porquê, talvez dinheiro. Os bichos legais, criativos, variados, a mulher na cama, o ET que aparece. Toda essa porra, bom, nota. Maria. Vai Sandes pro Hélio saber terminar com 9, vai. Não, é isso, acabou. Eu gosto pra caralho, eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar, eu acho que a gente tá agradecendo ao fato de, hoje em dia, a tecnologia conseguir fazer sangue fake, e eventualmente a gente tá chegando nesse equilíbrio, assim, de não precisar tanto efeito prático, porque tem gente que não vai conseguir fazer. Legal. As nossas chamadas, se fossem só efeito prático, a gente não ia conseguir fazer. E essa é uma outra questão, o artista sempre vai criar. A questão é a seguinte... É uma faca de dois gumes. Tem salvação. Essa é a minha mensagem. Se vocês continuarem seguindo a gente lá, aí fudeu. Não, dá pra sair da discussão. O It é uma obra-prima em relação a isso. Eu acho que provavelmente ele vai falar que o It, ou que escrever, é o que tirou ele da cocaína, não sei o que lá, e é óbvio. Não, calma, mas façam terapia também, não só sigam a gente. Não é só, claro, tem que fazer. É o equilíbrio. Essa terapia. Não é só o artista. E agora a gente vai fazer uma terapia. Tô fazendo os motivos. Não, se você só fizer isso, não, a gente vai virar guru. A gente não é guru, a gente é um bando de merda. Nós somos um moleque. É que acabou, a gente vai virar É claro que ele vai dormir, Não. Pode ir? Tá acordado. Acabou? Tchau. Tchau.